capítulo de número 10. Glória a Deus. E como título na minha Bíblia, Jesus, o bom pastor. Versículo 1 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este porteiro abre para as ovelhas ouvirem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, por quem conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe disse esta parábola, mas eles não entenderam o que lhe dizia. Versículo 7. Tomou, pois, Jesus e disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e tenha com abundância. Versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo a arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não sou deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a matá-la. Ninguém me tira de mim, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Amém? Amém. Coloque a Bíblia sobre o teu assento. Feche os teus olhos nesta noite. Glória a Deus. Pai, nessa noite de hoje nós nos colocamos à tua presença, Senhor, e nos submetemos ao teu senhorio, Senhor. Nos submetemos, Senhor, à tua vontade. Nos submetemos, Senhor, ao teu querer nessa noite. Nos submetemos, Senhor Jesus, àquilo que tu queres realizar nessa noite. Pai, neste momento que o homem ou a mulher ela venha diminuir e teu Espírito cresça, apareça nessa noite. Senhor, nós te pedimos nessa noite, tira de nós, Senhor, toda surdez espiritual, tudo aquilo que nos impede de absorver a tua palavra, tudo aquilo que nos leva, Pai, nos tira do foco da tua palavra nessa noite. Senhor, meu Deus, traz revelações do céu nessa noite para o teu povo. Senhor, meu Deus, vem-nos aqui, Senhor, com o coração aberto, com os corações quebrantados à tua presença. Meu Deus, nós te pedimos nessa noite, repreenda toda a obra de Satanás no nosso meio, Senhor. Tudo aquilo que possa nos impedir de receber e ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós já te entregamos desde já a honra, a glória, o poder e a majestade. E nós decretamos agora na região celeste e aqui na terra, Senhor, que só a tua voz se faça ouvir neste lugar, e que nenhuma outra se escute neste lugar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, como instrumentos na tua presença. Nós te agradecemos e te louvamos, e a igreja diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Jesus, o bom
pastor. Semana passada, quando o Gleison pregou aqui, ele fez uma diferença entre João e entre Pedro, que João era aquele que reclinava no peito de Jesus, e Pedro já era um pouco mais turrão. E João, ele vai escrever apresentando Jesus no seu evangelho como Filho de Deus. E quando nós vemos aqui em João no capítulo 10, ele fala, ele é o único que escreve a respeito disso, falando que Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é o alfa, Jesus, ele é o ômega, Jesus é o princípio, Jesus é o fim, Jesus é o começo de todas as coisas, Jesus também é o meio de todas as coisas, e Jesus também é o fim de todas as coisas. Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E muitas das vezes a gente prega ou fala que Jesus, as pessoas levaram a Jesus até a morte, que Jesus, ele foi morto. Não, ele deixa bem claro que ele se entregou por amor às suas ovelhas. Quem é a ovelha do Senhor nessa noite? Será que você é uma ovelha mesmo do Senhor? Será que nós somos ovelha mesmo do Senhor? E é engraçado, eu estava lendo a respeito de ovelha, a respeito do pastor, a respeito disso, e muitos na Bíblia, muitas pessoas, cristãos, querem ser tipificados como águia, como leão, mas ninguém quer ser tipificado como ovelha. Porque o leão, ele tem defesa, a ovelha ela não tem. A águia ela tem uma defesa, mas a ovelha não tem. Jesus, ele é o nosso pastor, o nosso bom pastor. E muitas das vezes nós temos a Bíblia aberta no Salmo 23. Nós temos talvez o Salmo 23 na parede da nossa casa. Nós rezamos o Salmo 23 porque muitas das vezes nós transformamos ele em uma reza, não em uma oração. Nós proclamamos o Salmo 23, falamos dele várias vezes, mas nós não entendemos o que é o Salmo 23. E Davi, ele sabia o que era o Salmo 23 por ele ser um pastor de ovelha. Abraão foi um pastor de ovelha. Isaac também foi um pastor de ovelha. Jacó também foi um pastor de ovelha. Moisés também foi um pastor de ovelha. Deus no Velho Testamento, ele é chamado como um pastor, um bom pastor. E Jesus no Novo Testamento, ele é conhecido como um bom pastor. E quando nós olhamos para o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, nós vamos ver ali falando a respeito de Jesus. No Salmo 22, ele é conhecido como um bom pastor. E em João 10, 11, isso vai ser confirmado. No Salmo 23, ele é conhecido como grande pastor, que vive agora para as ovelhas. E em Hebreus 13, no capítulo de número 13, no versículo de número 20, ele também é conhecido como grande pastor que vive para as ovelhas. No Salmo de número 24 e em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 4, ele é conhecido como o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero me mover nessa noite de hoje com você. A Bíblia diz em João no capítulo 10 que havia ali um ladrão, havia um mercenário, havia um porteiro do curral e havia um pastor. No inverno havia apenas um curral grande, para você entender, a gente já vai se mover nessa mensagem. O curral grande onde todos os pastores levavam as suas ovelhas para este curral. E neste curral tinha um porteiro. O porteiro abria a porta,
se ela ouvisse a voz do pastor na porta. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite de hoje? Quando Jesus ele fala, eu sou a porta e as minhas ovelhas entram por ela por quem conhece a minha voz. Ele está falando assim, as ovelhas só podem entrar por essa porta, porque eu sou o pastor. E o pastor deixava ali a sua ovelha, e o porteiro fechava a porta. Vários pastores levavam a sua ovelha para esse grande curral do inverno. E vinha um ladrão por detrás do curral, não pela porta. E ele roubava as ovelhas do pastor, matava e destruía. Tinha também um mercenário. Muitas das vezes o pastor, ele tinha 2 rebanhos e a vida de pastor não é fácil. Ele não podia cuidar de 2 rebanhos ao mesmo tempo. Então ele contratava um mercenário para cuidar das ovelhas. Aquele homem não era um homem mau, ele estava trabalhando, só que ele não tinha amor pelas ovelhas igual o pastor. A Bíblia diz que o lobo vinha e ele, fugia, porque ele não daria a vida pela ovelha, porque ele não era pastor. Ele não era um bom pastor que daria a vida pelas ovelhas. E quando não tinha o inverno, era feito pequenos apriscos pelos pastores e as ovelhas entravam por ela e só entravam através do pastor. E eu quero me mover com você nessa noite de hoje, nessa mensagem. Você é ovelha? Você é ovelha? Você tem certeza que você é uma ovelha, que nós somos ovelha? Porque muitas das vezes na igreja nós achamos que somos ovelha, mas estamos agindo que nem bode. A ovelha, ela é um animal totalmente vulnerável. Ela não tem garras, ela não enxerga, ela é míope, porém ela é obediente e ingênua. Ovelha, ela não tem visão de longo alcance. Quem tem miopia aqui sabe, se eu tirar meu óculos eu não vou enxergar a minha tia que está aqui de vermelho na frente. Sabe o que Jesus estava dizendo, nos comparando com ovelha? Você não consegue enxergar o que eu enxergo para a sua vida. Aleluia. Você acha que enxerga, você acha que vê, mas você não vê nada, porque você é uma ovelha míope. Você não tem visão de longo alcance. Jesus te compara como uma ovelha porque você não consegue enxergar o que Ele tem para você. Em João, no capítulo 10, versículo 27, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas a reconhecem e me seguem. Será que você ouve verdadeiramente a voz do bom pastor? Porque no começo eu disse que era feito um grande curral e vários pastores levavam o seu rebanho, só que para sair ali no outro dia. Como sabia que a ovelha era de quem? A ovelha, ela não confunde a voz do seu pastor com outro pastor. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Será que você tem, eu e você temos ouvido a voz do bom pastor de verdade? Ou será que nós temos escutado a voz das incertezas que dizem não vai acontecer? Será que nós temos escutado a voz do diabo dizendo que você é um fracassado, que a sua vida é isso mesmo, que você não pode ir além? Porque a ovelha do bom pastor só escuta a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eles seguem. E é engraçado, porque hoje eu fui pesquisar a respeito do comportamento do bode. O bode, ele não escuta, ele come qualquer coisa, qualquer lixo. E se um pastor, ele tem um rebanho de ovelhas,
ovelha. E um rebanho de bode, ele não pode deixar junto, porque o bode, ele mata a ovelha. Tem muito crente que se acha ovelha, mas é bode, tem matado as ovelhas da casa do pai. Tem matado as ovelhas do bom pastor. As minhas ovelhas, ela escuta a minha voz. E o interessante, bispo, que as ovelhas, ela não se acostuma com o outro do pastor. Quando o pastor da ovelha, ele morre, aquela ovelha, ela chega a adoecer. E até mesmo às vezes a ovelha, ela tem que ser levada para ser sacrificada para o abate. E a ovelha, quando ela vai morrer, ela fica o dia todo sem comer. Ela não se alimenta. Ela fica calada no seu canto. Ovelha que é ovelha não se acostuma com outro pastor. Não escuta a voz de outro pastor. Eu não estou falando de um pastor físico que nós temos aqui. Eu estou falando de um pastor supremo. Eu estou falando do pastor Jesus. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que não têm ouvido a voz do bom pastor Jesus Cristo. Ela reconhece a voz do seu pastor. E quando eles estão ali naquele grande curral, chega pela manhã, o bom pastor, ele vai buscar as suas ovelhas. Ele só precisa falar: vem minhas ovelhas. E aquelas ovelhas vão escutar a sua voz e vai seguir aquele pastor. Porque elas reconhecem a voz do seu pastor. O pastor, ele conta as ovelhas várias vezes pelo dia. É por isso que quando aquela parábola das 100 ovelhas que Jesus, o pastor, ele vai contar e só tem 99. Porque durante o dia o pastor, ele conta inúmeras vezes as ovelhas para ver se nenhuma delas se perdeu. E quando Davi, ele escreve o Salmo de número 23, ele já sendo um pastor, muitos vão dizer que ele estava ali no meio de um oásis, cercado por seus inimigos. E quando ele declara o Salmo 23, ele está declarando a dependência dele do Senhor. Ele está declarando que o Senhor era aquele que ia suprir as necessidades dele, que o Senhor era aquele que ia prover o escape, que o Senhor era aquele que ia prover os livramentos para ele. E será como Davi, nós podemos nos colocar na presença do Senhor e declarar que Ele é o nosso bom pastor. E às vezes no meio do curral tem algumas ovelhas que são teimosas. João, o apóstolo de Jesus, ele já era um apóstolo mais manso, mas Pedro já era um cara enérgico. Judas era uma ovelha que pensava em lucro. Tinha vários tipos de ovelhas andando com o bom pastor. Na igreja, nos dias de hoje, não é diferente. Existem vários tipos de ovelhas. Mas às vezes existe aquela ovelha que ela é teimosa. E Davi, ele vai falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Muitas das vezes o pastor, para levar a ovelha até os pastos verdejantes, para ela se alimentar, ele tinha que passar por vales. E ali naquele vale tinha lobo, ali naquele vale tinha perigo. Existiam algumas ovelhas que elas fugiam, ela era teimosa, elas não ouviam a voz do pastor. Só que muitas das vezes o pastor vinha com o cajado e puxava pelo pescoço. O cajado, ele é comprido e é como se fosse um ponto de interrogação. E ele puxava a ovelha quando ela se enroscava. Eu quero te dizer que o cajado de Deus está sobre a sua vida. Quando você cair em perigo, Ele vai te levantar, se verdadeiramente você for ovelha do Senhor. Mas também o pastor, ele tinha um instrumento que se chamava vara.
Porque muitas das vezes a ovelha era muito teimosa, ela insistia em fugir, não ouvia a voz do pastor. Então o pastor quebrava a sua perna com a vara. Eu quero te dizer, muitas das vezes, algo que você está passando é o pastor quebrando a sua perna, para você entender que é a voz dele que você necessita e é a voz dele que você precisa ouvir. Glória a Deus, glória a Deus. Ele quebrava a perna da ovelha, que cruel, né, pastor Rafael? Mas se ele não quebrasse a perna da ovelha, aquela ovelha, ela ia fugir. E ela poderia vir a morrer. Porque a ovelha, ela não se alimenta de qualquer... Se o pastor não falar, pode comer. Se o pastor não preparar os pastos verdejantes. Aleluia. Então a vara, ela servia para corrigir. Muitas das vezes a vara de Deus está sobre as nossas vidas para nos corrigir e fazer entender que Ele é o pastor e que nós precisamos ouvir a sua voz. Aleluia. Louvado seja Deus. As ovelhas, elas têm um estômago enorme, muito grande, e elas comem durante o dia todo. Elas se alimentam o dia todo. E quando chega a noite, as ovelhas, elas gostam de brincar, dando cabeçada uma na outra. E se ela vir a cair, pastor Rafael, no outro dia, e ninguém levantar aquela ovelha, ela chega até mesmo a morrer. Por isso, o pastor, durante a noite, ele passa no curral das ovelhas, levantando as ovelhas que estão caídas durante a noite. Eu quero te dizer nessa noite que o bom pastor está passando aqui nessa noite. Que se houver alguém caído, Ele é fiel e Ele vai levantar. Ele é fiel e vai levantar. Aleluia. Ele é o bom pastor, o pastor das ovelhas. E a Bíblia, ela vai dizer em Salmo capítulo 23, vai ter uma parte que Davi vai falar: Ele me leva até pastos verdejantes. Porque a ovelha não sabe decidir o que é uma comida boa, o que é uma comida ruim. Isso é uma função do pastor. Deus sabe o que você necessita mais do que você mesmo. Deus sabe o que você precisa mais do que você mesmo. Aleluia. Interessante, Bispo Paulo, que quando o pastor ele leva a ovelha para o aprisco, lá existe um curral separado. E se a comida da ovelha não estiver ali, ela não vai comer a do vizinho. Ela chega até a morrer de fome. Se o pastor no curral não coloca comida para ela, ela não vai comer a do vizinho. Sabe o que Deus quer nos trazer nessa noite de hoje? Ovelha que é ovelha, não inveja o seu irmão. Ovelha que é ovelha, não quer o que é do seu irmão. Ovelha que é ovelha, não deseja o mal para o seu irmão. Ovelha que é ovelha, ela morre de fome, mas ela não toca no que é do seu irmão. O bode não. O bode ele sai arrebentando tudo. Ele não quer saber se é de outro bode, ele sai comendo. Ele vai comendo lixo. Eu quero te dizer nessa noite de hoje, como você tem se colocado nessa noite, como ovelha ou como bode. O engraçado, quando Davi ele vai dizer: unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Sabe por que Davi estava dizendo isso? Porque ovelha detesta a mosca. Muitas das vezes a mosca entrava dentro do ouvido das ovelhas e
defecava ali e criava larvas. E aquela ovelha, ela tinha uma dor de cabeça tamanha que ela saía batendo a cabeça. Então o pastor, ele derrama o óleo sobre a cabeça das ovelhas para que as moscas não cheguem perto. Sabe o que significa as moscas? É Satanás. Você precisa do óleo. Você precisa do óleo que vem do alto, para que o diabo, ele não tente contra a sua vida. E muitas das vezes também o pastor derrubava óleo nas feridas da ovelha. Para quê? Para que a mosca não pisasse. Eu quero te dizer nessa noite de hoje que Deus, ele vai derramar óleo nas tuas feridas. Glória. Existe um bálsamo em Gileade que desce para curar as feridas. O bom pastor, ele detém esse vidro de bálsamo para derramar sobre as nossas cabeças. Aleluia. Aleluia. Oh, bom pastor, eis-nos aqui. Aleluia. A ovelha, ela é um animal totalmente medroso. Ela morre de medo. Por isso, o pastor, ele leva ela para beber em águas correntes, mas em águas tranquilas. O que o Senhor tem para você é paz, o Espírito. Essa noite de hoje, a ovelha, muitas das vezes, se o pastor levar ela até um rio de águas turvosas, ela não bebe, ela morre de sede. Muitas das vezes o pastor, ele precisa fazer uma concha com as suas mãos e dar água na boca da ovelha. Jesus, nessa noite de hoje, ele está te entregando água. Beba da água da fonte da vida. Beba da água da fonte da vida. Deus quer nos levar a águas de descanso. Deus quer nos levar a lugares de descanso. Deus quer te levar a lugares de descanso. Ele é o bom pastor. Apocalipse no capítulo 7, versículo 17 diz assim: pois o cordeiro se encontra no meio do trono e a apacentará e guiará para as fontes de águas tranquilas, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Eu quero te dizer nessa noite de hoje, eu não sei o que você está passando, mas existe um pastor que quer te levar a águas de descanso. É interessante que a ovelha, ela gera lã o ano todo. E ela precisa ser tosqueada. Quando ela é tosqueada, ela fica feliz. Ela fica alegre. Sabe que eu enxergo como isso? A todo momento nós estamos pecando, mas o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e nos purifica. O bom pastor deu a vida por nós na cruz, para que eu e você pudéssemos dizer hoje: eu sou livre da culpa do pecado. Embora muitas das vezes eu falho, mas quando eu olho para a cruz, eu encontro graça, eu encontro favor e eu encontro misericórdia. Ovelha que é ovelha, ela entende que ela é dependente do Senhor e que ela precisa de Jesus. Ela precisa do bom pastor, aquele que deu a vida por ela. E a ovelha que é ovelha, ela gera ovelha. O período de gestação de uma ovelha, ele dura de 150 a 155 dias. E uma ovelha, ela pode gerar até 3 filhotes. Se for 4, é milagre. É muito raro, mas pode acontecer.
Ovelha, ela gera ovelha. Pode não gerar nada, mas ovelha gera ovelha. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite de hoje? Se você é ovelha, você vai gerar no teu irmão o desejo de ser ovelha. Mas se você é bode, você não vai gerar nada. Porque quem é ovelha, ele gera. Ele gera. Eu quero que você abra comigo para nós encerrarmos o Salmo de número 23. Se eu falar assim para alguns irmãos, recita para mim o Salmo de número 23. Muitos de vocês, até eu mesmo, saberíamos eles de cor. E quando eu comecei a olhar para o comportamento da ovelha, eu comecei a entender o que Davi, ele queria dizer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Às vezes nós lemos esses salmos e interpretamos eles de maneira equivocada. Nós achamos, porque o Senhor é o nosso pastor, não pode nos faltar nada. Só que aí eu fui pesquisar no profundo o que verdadeiramente Davi estava querendo dizer a respeito deste salmo. Então eu encontrei uma tradução que diz assim: aleluia, glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, que no original quer dizer Adonai Rui, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará, que no original quer dizer de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo, porque o Senhor é o meu pastor. Você pode não ter tudo, mas você não vai sentir falta, porque o Senhor é o teu pastor. Sabe o que Davi estava falando no Salmo 23? Olha, eu posso morrer agora mesmo, mas o Senhor é o meu pastor. Olha, eu não tenho tudo o que eu queria ter, mas eu não sinto falta. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Não é porque o Senhor é o teu pastor que nada vai te faltar, não. É porque o Senhor é o teu pastor e vai te faltar muitas coisas, mas Ele é quem vai suprir todas as suas necessidades. Se coloque de pé nessa noite. Quem é ovelha vive milagre. Quem é ovelha vive milagre. Quem é ovelha ouve a voz do pastor. Quem é ovelha vive o melhor que o pastor tem para a sua vida. Oh, Deus está te chamando nessa noite de hoje para um lugar de intimidade, para você entender se você é ovelha ou não. Fala: Senhor, se tenho agido como bode na tua presença, Senhor, eu quero ser ovelha nessa noite. Eu preciso ser ovelha, Senhor. Eu preciso ser ovelha que escuta a sua voz suave me dizendo: oh, que embora eu não tenha tudo que
Mas eu quero te dizer uma coisa, o bispo vai consagrar, a igreja vai consagrar, a direção vai consagrar, mas só vai receber o milagre aquele que for ovelha, porque aquele que for monge, ele vai ver o milagre, ele só vai contemplar os milagres de quem é ovelha. Eu quero te dizer nessa noite de hoje, se você é monge, se coloque na posição de ovelha para viver o que Deus tem a realizar nesses dias. Aleluia. Deus, eis-nos aqui, Jesus. Nós somos ovelhas do teu pasto, Senhor. Oh, Pai, assim como Davi, nós nos colocamos na tua presença, Jesus. Como ovelhas, Senhor. Oh, ovelha que depende do Senhor. Ovelha que sabe que o milagre vai vir de ti. Ovelha que é totalmente dependente do Senhor.